Meu celular começou a vibrar na mesa de cabeceira às 8 da manhã. Era ele, meu genro. Olhei para a tela por alguns segundos antes de deixar ir para a caixa postal. Fazia semanas que eles não me ligavam. Semanas desde aquele Dia das Mães. Quando me disseram que não ia dar para eu ir no almoço deles. O mesmo almoço que eu provavelmente teria pago, no apartamento que eu definitivamente pago todo mês. Ainda estava de roupão, nem tinha feito café ainda. E meu estômago já estava embrulhado. Tinha alguma coisa no jeito que ele ficou ligando de volta que me disse que esse não ia ser um dia normal. Sei lá. Mãe sabe quando algo está errado, né? É um instinto que a gente desenvolve depois de anos cuidando de gente. E alguma coisa estava muito errada hoje. Podia sentir na barriga, aquela sensação ruim que vem antes das tempestades. O telefone tocou de novo, imediatamente. Mesmo número. Era persistente. Vou dar isso para ele. Respirei fundo e atendi antes que pudesse mudar de ideia. Sabia que se não atendesse agora, ele ia ficar ligando o dia inteiro. Oi, sogrinha! Ele disse, alegre demais para quem estava ligando num sábado de manhã cedo. Espero que não tenha te acordado. Escuta, preciso te pedir uma coisinha bem rapidinha. Nada demais, só um favorzinho pequeno. O jeito que ele falou favorzinho pequeno me arrepiou toda. Na minha experiência de vida, quando alguém te liga pedindo um favorzinho, pequeno nunca é pequeno, especialmente quando vem de genro que mal fala comigo no dia a dia. Segurei o telefone mais forte e esperei a bomba que ele estava prestes a soltar. Podia ouvir ele respirando do outro lado, como se estivesse nervoso também. Minha filha tinha casado com esse cara fazia 3 anos, e eu vinha pisando em ovos com ele desde então. Sempre com medo de falar alguma coisa errada, de me meter onde não devia. Mas alguma coisa hoje parecia diferente. Talvez fosse o tom de voz dele, meio forçado, meio ensaiado. Ou talvez fosse o fato de que depois de semanas de silêncio total, ele aparece do nada querendo favor. Meu coração estava batendo mais rápido, e eu nem sabia direito por quê. Levantei da cama e fui até a janela, olhando para a rua vazia lá embaixo. O dia estava cinzento, meio nublado, combinando perfeitamente com o que eu estava sentindo. Tinha uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa importante fosse acontecer hoje. Não sabia se era boa ou ruim, mas era forte. Forte o suficiente para me fazer ficar alerta, prestando atenção em cada palavra que ele falava. Durante esses 3 anos de casamento da minha filha, aprendi a ler nas entrelinhas com esse homem. Ele nunca dizia as coisas direto, sempre dava voltas, sempre tinha segunda intenção. E hoje não estava sendo diferente. Podia sentir que tinha algo maior por trás dessa ligação matinal. Algo que ia além de um simples favor. Voltei para a cama e me sentei na beirada, preparando meu coração para o que quer que fosse vir. Sabia que depois dessa conversa, meu dia ia tomar um rumo completamente diferente. É que a gente vai fazer um empréstimo para trocar de carro, ele continuou, e eu já podia imaginar onde isso ia dar. E o banco pediu um fiador, alguém com o nome limpo, sabe como é? Engoli seco. Claro que ele sabia que meu nome estava limpo. Eu que pago o apartamento onde eles moram. Eu que sempre ajudo quando eles precisam. Sempre fui a tonta que resolve os problemas financeiros da família. E tipo assim, seu nome é forte no mercado, né, sogrinha? Você tem aquele apartamento, tem renda fixa. A forma como ele falou me deixou com raiva. Como se eu fosse um banco ambulante, sempre disponível para resolver a vida dele. Fiquei em silêncio, tentando processar o que ele estava me pedindo. Ser fiadora significa que se eles não pagassem, eu que ia ter que pagar. E conhecendo o histórico financeiro deles, isso não me cheirava nada bem. Eles viviam no vermelho, sempre pedindo ajuda para uma coisa ou outra. E agora queriam que eu botasse meu nome na linha para eles comprarem um carro novo. Quanto é o empréstimo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ah, não é muito não. Uns 40 mil. Coisa simples. 40 mil reais. Meu Deus do céu.
Ele falou como se fosse troco de pão. Para ele era fácil falar. Não era o nome dele que ia ficar sujo se desse merda. Era o meu. Sempre o meu. E vocês já conversaram isso direito? Fizeram as contas se conseguem pagar? Ele deu uma risadinha meio nervosa. Claro que sim, sogrinha. A gente não é irresponsável. É só para dar uma renovada no carro mesmo. O nosso tá dando muito problema. Irresponsável. Quase ri. Eles que vivem pedindo dinheiro emprestado, que moram no meu apartamento há anos sem pagar aluguel, que não conseguem nem pagar as próprias contas direito. E ele me vem com essa de que não são irresponsáveis. A audácia desse homem chegava a ser impressionante às vezes. Respirei fundo, tentando não explodir no telefone. Olha, eu preciso pensar nisso direito, falei, tentando ganhar tempo. Ser fiador é uma responsabilidade grande. Não é coisa que se decide assim de uma hora para outra. Do outro lado da linha, percebi que ele ficou meio irritado. Mas, sogrinha, é tranquilo. A gente paga tudo certinho, você sabe. É só uma formalidade mesmo. O banco que exige. Formalidade. Como se assinar como fiadora fosse assinar um autógrafo. Como se não fosse meu CPF que ia ficar comprometido se eles resolvessem dar calote. Você quer que eu pense ou quer que eu só assine? Perguntei. E a pergunta saiu mais áspera do que eu pretendia. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Não é isso, é só que a gente meio que já prometeu para o vendedor que ia fechar hoje. Claro! Já tinham prometido. Sem nem falar comigo antes. Já tinham decidido que eu ia aceitar ser a otária da história. Que eu ia dizer sim como sempre dizia. Como sempre fazia quando eles precisavam de alguma coisa. Escuta bem, falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não vou decidir nada por telefone. Isso é assunto sério demais para resolver assim. Ele tentou interromper, mas continuei falando. Se vocês já prometeram para o vendedor, vocês que se virem. Eu não fui consultada antes, não vou ser pressionada agora. Do outro lado da linha, deu para ouvir ele suspirar, irritado. Sogrinha, você tá complicando uma coisa simples. É só assinar um papelzinho. Papelzinho. Um compromisso de 40 mil reais ele chamava de papelzinho. A frieza dele me deixou ainda mais revoltada. Não é papelzinho nenhum. É um contrato que me compromete financeiramente por anos. Ele ficou quieto por um momento, provavelmente pensando em como me convencer. Podia quase ouvir as engrenagens da cabeça dele girando, procurando o próximo argumento. Mas você sabe que a gente é responsável. Nunca demos calote em nada. Mentira. Eles já tinham atrasado conta de luz, já tinham deixado de pagar telefone, já tinham pedido dinheiro emprestado e demorado uma eternidade para devolver. Olha, eu vou desligar agora, falei, tentando encerrar a conversa antes que ela ficasse mais desagradável. Se for tão importante assim, vocês vêm aqui em casa e a gente conversa pessoalmente. Mas não esperem que eu assine nada hoje. Ele tentou protestar. Mas, sogrinha, é que o prazo é problema de vocês. Cortei. Vocês fizeram a promessa sem me consultar. Vocês que resolvam. E desliguei. Fiquei ali parada, segurando o telefone na mão, sentindo meu coração disparado. Nunca tinha falado tão duro com ele assim. Sempre tentei manter a paz. Sempre tentei não criar conflito. Mas alguma coisa hoje estava diferente. Talvez fosse o jeito despachado dele, talvez fosse a forma como ele deu como certa minha aceitação. Como se eu fosse uma máquina de aprovar, empréstimo, sempre disponível quando eles precisassem. A raiva que eu estava sentindo era nova. Era diferente. Era uma raiva que vinha lá de dentro, acumulada durante anos de ser tratada como segunda opção. Fui até a cozinha fazer o café que ainda não tinha feito. Minhas mãos estavam tremendo um pouco enquanto eu colocava a água para esquentar. Não conseguia parar de pensar na conversa. No tom de voz dele, na forma como ele tentou me pressionar. Como se eu fosse obrigada a ajudar só porque sou mãe da mulher dele. Como se minha função na vida fosse resolver os problemas financeiros deles. Enquanto esperava o café passar,
Fui pensando em todas as vezes que eles tinham me procurado quando precisavam de alguma coisa. Para pagar conta, para emprestar dinheiro, para dar entrada no apartamento. Mas quando era para me incluir na família, para me convidar para as coisas, aí não tinha espaço. Aí eu era inconveniente. O café estava pronto, mas eu nem conseguia beber direito. Meu estômago estava embrulhado, cheio de ansiedade e raiva misturadas. Sabia que essa história não ia ficar por aí. Conhecendo ele, ia insistir, ia tentar me convencer de outras formas. Talvez até botasse minha filha no meio para me pressionar. E só de pensar nisso, minha raiva aumentou ainda mais. Depois de 1 hora ruminando na cozinha, tomei uma decisão. Fui até o quarto e abri o cofre onde guardo todos os documentos importantes. Tirei a pasta azul onde estão os papéis do apartamento onde eles moram. A escritura ainda estava no meu nome. Comprei aquele lugar há 3 anos, quando minha filha se casou. Foi meu presente de casamento para ela. Pensei que fosse dar mais estabilidade para o casal. Mas nunca transferi oficialmente para o nome deles. Sempre que eu tocava no assunto, eles diziam que estavam sem tempo para ir no cartório, que era muita burocracia, que ia dar muito trabalho. E eu, besta, sempre aceitava a desculpa. Achava que era amor não cobrar, não pressionar, que ser mãe era facilitar a vida dos filhos mesmo quando eles não retribuíam do mesmo jeito. Folheei os papéis ali, vendo meu nome em cada página. Meu CPF, minha assinatura, minha responsabilidade. Eles moravam na minha casa, usando minhas coisas, dormindo no meu teto. E ainda me tratavam como se eu fosse inconveniente. Sentei na cama segurando aqueles papéis e comecei a lembrar de outras situações. Das vezes que minha filha cancelou nossos encontros porque ele achava que ela saía demais comigo. Das festas de família que eles não iam porque ele não se sentia à vontade com meus parentes. Do meu aniversário do ano passado, que eles esqueceram completamente. Chegaram 3 dias depois, com um bolo comprado no supermercado, dizendo que tinham estado corridos no trabalho. Mas tinham tempo para postar foto no Instagram de todos os outros lugares que iam, de todos os outros programas que faziam. Só não tinham tempo para a família da minha filha, para mim. E eu sempre engolia, sempre fazia vista grossa, sempre priorizava manter a paz a confrontar os problemas, porque não queria ser a sogra chata, a mãe pegajosa. Não queria que minha filha tivesse que escolher entre o marido e eu. Então escolhi ficar quieta, aceitar o que me ofereciam. Migalhas de atenção, sobras de carinho. Mas hoje, olhando para aqueles documentos, alguma coisa clicou na minha cabeça. Eles queriam que eu assinasse como fiadora, que eu botasse meu nome em risco, mas ao mesmo tempo me excluíam de tudo que era importante. Queriam minha responsabilidade financeira, mas não queriam minha presença. Queriam que eu resolvesse os problemas deles, mas não queriam me incluir nas alegrias. Era um negócio muito conveniente, muito unilateral. Eu sempre dando, eles sempre recebendo. E quando eu tentava participar mais da vida deles, virava intromissão. Quando eu queria estar presente, virava sufoco. Mas quando precisavam de dinheiro, aí eu era a primeira pessoa que lembravam. Guardei os papéis de volta na pasta, mas deixei ela em cima da cama. Não guardei no cofre ainda. Tinha a impressão de que ia precisar deles hoje. Que essa história do empréstimo era só o começo de uma conversa muito maior que a gente precisava ter. Uma conversa que eu vinha evitando há anos, mas que não dava mais para adiar. Era quase 12:00 quando a campainha tocou. Meu coração pulou. Achei que fosse ele vindo me pressionar pessoalmente. Mas quando abri a porta, era minha filha, sozinha. Ela estava segurando uma sacola do supermercado e parecia meio nervosa. "Oi, mãe, posso entrar?" perguntou, sem me olhar direito nos olhos. Claro que podia entrar. Sempre podia. Era minha filha, meu sangue. Mas a forma como ela perguntou, meio formal, meio receosa, me disse que ela não estava ali só para fazer uma visita. Ela sabia da ligação dele. Provavelmente tinha mandado ela vir aqui para me convencer, para fazer o trabalho sujo que ele não conseguiu fazer por telefone. Fechei a porta e a acompanhei até a sala,
sentindo meu estômago embrulhar de novo. Minha própria filha sendo usada como fantoche para me manipular. A sacola que ela carregava tinha refrigerante e uns salgadinhos, como se fosse um presente para me amolecer, como se eu fosse uma criança que se convence com agrado. A situação toda era tão patética que chegava a ser engraçada, se não fosse tão triste. "Ele te mandou aqui?" Perguntei direto, sem rodeios. Ela suspirou e sentou no sofá, ainda segurando a sacola. "Não é bem assim, mãe. Eu vim porque quero conversar." Mas a forma como ela falou, meio ensaiada, me disse que era exatamente assim. Conversar sobre o quê? Ela ficou mexendo na alça da sacola, nervosa. Sobre o empréstimo. Sobre como você reagiu no telefone. Como eu reagi? Como se o problema fosse minha reação, não o pedido absurdo que eles fizeram. E como eu deveria ter reagido? Lambendo os pés dele e agradecendo pela oportunidade de botar meu nome em risco? Ela se assustou com meu tom. Não estava acostumada a me ver assim, firme, questionando. Sempre fui a mãe que cedia, que entendia, que facilitava as coisas. Sempre coloquei a paz acima da minha dignidade. "Mãe, não é assim. A gente só precisa de uma ajuda." Ajuda, sempre ajuda. Nunca parceria, nunca inclusão. Só ajuda quando convém. "Senta aqui do meu lado", falei, dando tapinhas no sofá. Ela obedeceu, ainda meio tensa. "Me responde uma coisa com sinceridade. Quando foi a última vez que vocês me convidaram para alguma coisa? Não por obrigação, não porque era meu aniversário ou data especial, só porque queriam minha companhia." Ela ficou quieta, pensando. E o silêncio dela já era resposta suficiente. "E me responde outra. Quando foi a última vez que você veio aqui só para me ver? Sem querer nada, sem ter algum problema para resolver?" Ela começou a chorar baixinho. "Mãe, não é bem assim. É sim. É exatamente assim. Vocês só lembram que eu existo quando precisam de alguma coisa. Dinheiro, favor, ajuda. Mas quando é para dividir momentos bons, para me incluir na vida de vocês, aí eu viro persona non grata." As lágrimas dela aumentaram, mas eu precisava falar. Precisava botar para fora anos de mágoa engolida. E agora vem me pedir para ser fiadora como se fosse minha obrigação, como se eu devesse isso para vocês. Ela soluçou mais alto, mas não conseguiu me contradizer, porque sabia que eu estava certa. Ela ficou ali chorando no meu sofá por uns minutos. Eu não tentei consolá-la como sempre fazia. Dessa vez deixei ela sentir o peso das próprias escolhas. "Mãe, eu sei que a gente tem sido distante, mas é complicado", começou ela, limpando o nariz com as costas da mão. "Complicado como?" perguntei. "Ele diz que você se mete demais, que quer controlar nossa vida, que enquanto a gente morar no seu apartamento, você sempre vai se sentir no direito de opinar, sobre tudo." Engoli seco. Então era isso. Eu me metia demais. Eu controlava demais. Mas na hora de assinar como fiadora, aí minha intromissão não era problema. Aí eu podia me meter sim, desde que fosse para resolver a vida deles. "E você concorda com ele?" perguntei. Ela hesitou antes de responder. Às vezes eu acho que você cobra demais atenção mesmo, mãe." A sinceridade dela doeu mais do que qualquer tapa na cara. "Entendi", falei, levantando do sofá. Fui até o quarto e trouxe a pasta azul com os documentos. Coloquei em cima da mesa de centro, bem na frente dela. Já que eu me meto demais, já que eu controlo demais, vamos resolver isso de uma vez. Ela olhou para a pasta como se fosse uma bomba. "O que é isso?" "A escritura do apartamento onde vocês moram. Ainda está no meu nome. Sempre disseram que iam transferir, que era só questão de tempo, mas nunca fizeram. Agora entendo por quê." Abri a pasta e mostrei os papéis para ela. "Vocês querem independência? Querem que eu pare de me meter? Então vamos acertar as contas. Ou vocês pagam aluguel como qualquer inquilino normal,
ou transferem a escritura e assumem todas as responsabilidades. Mas não dá mais para ficar nessa de querer independência quando convém e dependência quando precisam. Ela ficou pálida olhando para os documentos. Mãe, você não pode estar falando sério, ela disse com a voz trêmula. Você deu o apartamento de presente. Foi você que ofereceu. Ofereci sim. Ofereci por amor, achando que vocês iam me incluir na vida de vocês. Achando que ia ter reciprocidade, carinho, consideração. Mas aparentemente eu só sirvo como banco e fiadora. Ela começou a chorar mais forte. Não é assim, mãe. A gente te ama. Amar é fácil de falar. Difícil é demonstrar. Quando foi a última vez que vocês demonstraram que me amam? E não estou falando de me dar presentes caros ou fazer festa. Estou falando de me incluir, de querer minha companhia, de me tratar como família e não como favor. Peguei um dos documentos e mostrei para ela. Quer saber quanto eu gasto por mês mantendo vocês naquele apartamento? IPTU, condomínio, seguro, fora as vezes que vocês pedem ajuda para a conta de luz, de internet, de supermercado. Ela não sabia o que responder. Ficou ali olhando para os papéis como se nunca tivesse pensado nisso antes. Eu não sabia que você se sentia assim, murmurou. Claro que não sabia, porque vocês nunca perguntaram como eu me sinto. Nunca se interessaram em saber se eu estou bem, se preciso de alguma coisa, se me sinto sozinha. Levantei e fui até a janela, olhando para a rua. E agora vem aqui me pedir para ser fiadora de um empréstimo de 40 mil reais. Como se eu devesse isso para vocês. Como se fosse minha obrigação resolver a vida financeira de vocês enquanto vocês me excluem de todo o resto. Virei para olhar ela. Sabe o que mais me dói? É que você veio aqui fazer o trabalho sujo dele. Ele não teve coragem de vir pessoalmente me convencer. Mandou você. E você aceitou. Ela desabou no choro de novo, mas dessa vez eu sabia que eram lágrimas de vergonha. O celular dela tocou. Era ele, claro. Ela olhou para mim meio sem graça, antes de atender. Oi, amor. Estou na casa da minha mãe. Não. Ainda não consegui. Podia ouvir ele falando alto do outro lado, impaciente. Ele não entende que isso não é joguinho de criança? Perguntei alto o suficiente para ele ouvir. Ela ficou vermelha. Deixa eu falar com ele. Estendi a mão para pegar o telefone. Ela hesitou, mas me passou. Oi? Falei seco. Então, a minha esposa conseguiu te convencer? Ele perguntou sem nem disfarçar. Sua esposa, como se ela fosse propriedade dele. Não. E ela não é sua advogada. Se você quer falar comigo, venha aqui pessoalmente. Sogrinha, você está complicando uma coisa simples. Eu não estou complicando nada. Vocês que estão tentando me enrolar. E pare de me chamar de sogrinha com esse tom condescendente. O silêncio do outro lado me disse que ele não esperava essa reação. Olha, eu vou ser claro com você. Continuei, sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Vocês querem minha assinatura como fiadora? Então vamos sentar e conversar sobre algumas coisas primeiro. Sobre respeito, sobre consideração, sobre como a família funciona de verdade. Ele tentou me interromper, mas continuei falando. Porque do jeito que está, não dá mais. Não dá mais. Vocês me procuram só quando precisam de alguma coisa, mas me excluem de tudo que é importante. Querem minha responsabilidade financeira, mas não querem minha presença na vida de vocês. Podia ouvir ele respirando pesado do outro lado. E se você quer mesmo resolver isso hoje, então venha aqui. Pare de mandar minha filha fazer seu trabalho sujo. Desliguei o telefone e devolvi para ela. Minha filha estava me olhando com uma mistura de admiração e susto. Nunca tinha me visto enfrentar ele assim. Ele vai ficar furioso, ela sussurrou, guardando o celular. E eu tenho que me preocupar com a raiva dele. Por quê? Eu sou a mãe, não a inimiga. Sentei de volta no sofá ao lado dela. Filha, me responde uma coisa. Você é feliz no seu casamento?
A pergunta saiu do nada, mas eu precisava saber. Ela ficou quieta por um tempo longo. Tempo demais. Por que você está perguntando? Isso! Porque você não parece feliz. Não parece a menina alegre que eu criei. Parece sempre tensa, sempre preocupada em não desagradar ele. Ela começou a mexer nas unhas, um tique nervoso que tinha desde criança. O casamento é difícil mesmo, mãe. Todo mundo fala isso. Difícil é uma coisa. Viver com medo de expressar opinião é outra. Ela me olhou surpresa. Você acha que eu vivo com medo? Você mesma não consegue me visitar sem ele saber onde você está. Não consegue tomar decisão nenhuma sem consultar ele primeiro. Isso não é casamento, filha. Isso é prisão. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de quem estava reconhecendo uma verdade dolorosa. Às vezes eu sinto que perdi a minha personalidade, ela confessou baixinho. Que não sei mais quem eu sou sem ele me dizendo o que pensar. Meu coração apertou. Era exatamente o que eu suspeitava, mas ouvir dela foi como levar um soco no estômago. E por isso você deixa ele me tratar mal? Por isso você concorda quando ele diz que eu me meto demais? Ela assentiu, envergonhada. É mais fácil concordar com ele do que criar conflito. Quando eu discordo, ele fica dias sem falar comigo. Diz que eu sou ingrata, que não reconheço o que ele faz por mim. Reconheci os sinais, o isolamento, o controle emocional, a manipulação. Minha filha estava sendo abusada emocionalmente e eu tinha sido cega demais para ver. Ou talvez não. Quisesse ver porque era mais fácil culpar a distância deles na minha própria inadequação como mãe. Filha, isso não é normal, falei, pegando na mão dela. Marido não é dono da esposa. Você tem direito de ter opiniões diferentes, de visitar sua família, de tomar decisões sozinha. Ela riu amargo. Ele diz que eu sou muito dependente da minha família, que preciso aprender a ser independente. Independente dele ou independente de mim? Porque me parece que ele quer que você seja independente de todo mundo menos dele. Ela ficou pensativa. Ele não gosta quando eu saio com as minhas amigas também. Diz que elas me influenciam mal, que enchem minha cabeça de ideias erradas. Cada palavra que ela falava confirmava minhas suspeitas. E você? O que você acha disso tudo? Eu não sei mais o que pensar. Às vezes acho que ele tem razão, que eu sou muito dependente mesmo. Mas às vezes... Ela parou. Às vezes o quê? Às vezes eu sinto muita falta de quem eu era antes. Sinto falta das minhas amigas. Sinto falta de você. Sinto falta de rir sem me preocupar se estou rindo alto demais. Aquilo me partiu o coração. Minha filha tinha se perdido no próprio casamento e eu nem tinha percebido. Estava tão preocupada em não ser a sogra intrometida que deixei passar os sinais de que ela precisava de ajuda. Você sabe que sempre pode contar comigo, né? Não importa o que aconteça, você sempre vai ter um lugar aqui. Ela apertou minha mão. Eu sei, mãe, mas é complicado. Ele diz que enquanto a gente morar no seu apartamento, você sempre vai ter poder sobre nossa vida. Que a gente nunca vai ser verdadeiramente independente. E ele está certo nisso. Falei, surpreendendo ela. Enquanto vocês morarem no meu apartamento, vocês vão depender de mim, sim. Assim como se vocês morassem no apartamento dele, vocês dependeriam dele. A diferença é que eu nunca usei isso para controlar vocês. Nunca usei isso para impedir vocês de fazerem nada. Ela ficou quieta, processando o que eu tinha dito. Podia ver que ela estava começando a entender a diferença entre dependência e abuso. O celular dela tocou de novo. Dessa vez ela nem olhou para mim, só atendeu. Oi. Não, ainda estou aqui. Ela quer conversar com você pessoalmente. Podia ouvir ele gritando do outro lado. Ela se afastou de mim, sussurrando. Não consegui convencer ela. Ela tá estranha hoje, diferente. Estranha. Diferente. Porque finalmente estava me impondo. Finalmente estava questionando a dinâmica doentia que eles tinham criado. Passa o telefone para mim, pedi. Ela hesitou. Passa, insisti.
Oi, genro, falei, usando um tom bem formal. Minha filha, me disse que você quer conversar. Então venha aqui. Eu não posso ir aí agora. Estou no trabalho. Ele mentiu. Era sábado. Que trabalho? Então conversa comigo na segunda-feira. Esse empréstimo não vai sair hoje mesmo. Sogrinha, você não entende. A concessionária só vai segurar o carro até hoje. Se a gente não fechar, não é meu problema. Cortei. Vocês fizeram uma promessa sem me consultar. Agora virem as consequências. Desliguei e devolvi o telefone para ela. Ele mentiu sobre estar trabalhando? Perguntei. Ela suspirou. Ele tá em casa jogando videogame. Só não quer vir aqui, porque sabe que você vai questioná-lo. Questioná-lo sobre o quê? Sobre tudo. Sobre como ele me trata. Sobre como a gente te trata. Então ela sabia. Sabia que havia coisas erradas, mas escolhia ignorar. E por que você acha que eu vou questioná-lo sobre isso? Ela ficou quieta. Porque você tá certa, mãe. A gente te trata mal mesmo. Eu trato você mal. E eu nem sei mais por quê. As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eu sinto sua falta, mãe. Sinto falta de conversar com você, de rir com você, de ser sua filha de verdade. Mas é tão difícil. Ele sempre encontra um jeito de me fazer sentir culpada quando eu demonstro carinho por você. Era isso. Era exatamente isso que eu suspeitava, mas não queria aceitar. Filha, você percebe o que acabou de me dizer? Perguntei, segurando o rosto dela entre minhas mãos. Você disse que ele te faz sentir culpada por demonstrar carinho pela sua própria mãe. Isso não é ciúme normal de marido. Isso é controle. Ela começou a chorar mais forte. Eu sei, mãe. Eu sei que não é normal. Mas eu não sei como sair dessa. Tenho medo. Medo de quê? Medo de ficar sozinha. Medo de não conseguir me sustentar. Ele sempre me lembra que eu não tenho nada no meu nome, que dependia completamente dele. Minha raiva dele aumentou ainda mais. Ele usava a dependência financeira para mantê-la presa. Mas você tem alguma coisa no seu nome, sim. Você tem direito a esse apartamento. Pode não estar oficialmente no seu nome, mas você mora lá. Há 3 anos. Tem direitos. Ela me olhou surpresa. Tenho? Claro que tem. E mais importante, você tem mãe. Você nunca vai ficar sozinha enquanto eu estiver viva. Eu estava pensando em fazer uma coisa, disse, levantando e indo buscar papel e caneta. Vou escrever um documento dizendo que você tem direito vitalício de moradia naquele apartamento, independente de estar casada ou não. Ela arregalou os olhos. Você faria isso? Já estou fazendo. Respondi, começando a escrever. Porque meu presente de casamento foi para você, não para vocês dois. E se um dia você quiser se separar, vai ter onde morar. Escrevi o documento à mão mesmo, de forma simples, mas clara. Isso não resolve todos os problemas, mas pelo menos tira o medo de ficar sem teto. Ela leu o papel com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu não mereço isso. Não depois de como eu te tratei. Você é minha filha. Você sempre vai merecer meu amor e minha proteção. Mesmo quando comete erros. Mesmo quando me magoa. Assinei o documento e entreguei para ela. Guarda isso num lugar seguro. E se precisar, usa. O telefone tocou pela 3ª vez. Dessa vez eu atendi antes mesmo dele tocar 2 vezes. E aí? Decidiu vir conversar como gente grande? Perguntei. Sogrinha, para com essa palhaçada. Você sabe que a gente sempre foi respeitoso com você. Respeitoso. Quase ri. Respeitoso como? Me excluindo do Dia das Mães? Usando minha filha para me manipular? Ou mentindo que está trabalhando quando na verdade está em casa jogando? Silêncio do outro lado. Olha, eu vou ser bem claro com você. Continuei. Essa história de empréstimo acabou. Não vou assinar nada. E se você quiser continuar morando no meu apartamento, as regras vão mudar. Que regras? Regra número 1.
Minha filha tem direito de me visitar quando quiser, sem pedir permissão para você. Regra número 2. Eu tenho direito de visitar minha filha quando quiser, sem ter que marcar hora. Regra número 3. Vocês vão começar a pagar as contas do apartamento, já que querem independência. Podia ouvir ele respirando pesado. E se eu não aceitar essas regras? Aí vocês se mudam. Você tá louca se acha que eu vou aceitar. Isso, ele explodiu. Não é você que aceita ou não. É minha filha. Ela que decide se quer continuar casada com alguém que a proíbe de ter relacionamento com a própria família. Eu nunca proibi nada. Não? Então por que ela me disse que você a faz sentir culpada toda vez que ela demonstra carinho por mim? Por que ela tem medo de me visitar? Silêncio de novo. E por que você nunca vem aqui comigo quando ela... Vem? Por que sempre arranja uma desculpa? Porque você não gosta de mim. Ele respondeu baixando o tom. Eu não gosto de você porque você trata mal minha filha. E trata mal a mim também. Mas se você mudasse de atitude, se respeitasse, nossa família, talvez a gente pudesse se entender. Era mentira. Eu sabia que não íamos nos entender nunca. Mas queria ver até onde ele estava disposto a ir. Olha, eu acho que a gente pode resolver isso, ele disse, mudando completamente o tom de voz. Agora estava tentando ser conciliador. Que tal se a gente se reunir todos juntos e conversar numa boa? Que tal você vir aqui agora? Insisti. Sua esposa está aqui chorando há 2 horas. Acho que ela merece que o marido venha dar apoio, não acha? Mais silêncio. Eu vou aí então, mas só para conversar, não para brigar. Eu não brigo com ninguém, só converso de verdades. Desliguei e olhei para minha filha. Ela estava pálida. Ele vem vindo, avisei. E agora? Ela perguntou com medo. Agora a gente vai ter a conversa que deveria ter tido há muito tempo. Fui até a cozinha e coloquei água para fazer um café. Não porque queria ser hospitaleira, mas porque precisava ocupar as mãos. Estava nervosa também, mas era um nervosismo bom. Era a sensação de quem finalmente ia botar as cartas na mesa. Minha filha ficou no sofá, mexendo no celular. Mãe, e se ele ficar muito bravo? Perguntou. E se ele quiser terminar o casamento por causa disso? Filha, se ele quiser terminar o casamento porque você pode visitar sua mãe, então ele nunca te amou de verdade. Ela ficou pensativa. Às vezes eu acho que ele me ama sim, mas de um jeito. Possessivo. Amor possessivo não é amor, é obsessão. Voltei para a sala com o café pronto. Você quer que eu fique do seu lado na conversa ou quer que você fale sozinha com ele primeiro? Ela me olhou com gratidão. Fica do meu lado, por favor. Sozinha eu sempre acabo cedendo para tudo que ele quer. Então vamos treinar algumas frases que você pode falar. Sentei ao lado dela. Quando ele disser que você é dependente demais da família, você responde: família é importante para mim e isso não vai mudar. Ela repetiu a frase, ainda meio insegura. A campainha tocou. Meu coração disparou, mas eu estava determinada. Fui abrir a porta e ele estava lá, com cara de poucos amigos. Oi, disse seco. Oi, entra. Ele entrou meio desconfiado, como se esperasse uma emboscada. Minha filha levantou do sofá quando ele entrou. Oi, amor, ela disse baixinho. Ele nem respondeu direito, só acenou com a cabeça. Já começou mal. Senta, ofereci apontando para a poltrona. Ele preferiu ficar de pé. Então, vamos resolver essa questão do empréstimo ou não? Direto ao ponto, como sempre. Primeiro vamos resolver outras questões, respondi. Depois, a gente fala de empréstimo. Ele olhou para minha filha como se ela tivesse feito alguma coisa errada. Que outras questões? A questão de como vocês me tratam. A questão de como você trata minha filha. A questão do respeito. Eu sempre respeitei você, ele disse. Mas o tom já estava alterado. É?
Então me explica por que minha filha não pôde me convidar para o Dia das Mães. Não tinha espaço no restaurante. Ele respondeu rápido demais. Que restaurante? Vocês almoçaram em casa. Ele ficou sem resposta. Minha filha olhava para ele esperando uma explicação, mas ele só ficou ali parado. Então, vai explicar. Ou vai continuar mentindo? Perguntei. Olha, eu não vim aqui para ser interrogado, ele disse, perdendo a compostura. Eu vim resolver a questão do empréstimo. E eu estou tentando te explicar que uma coisa tem a ver com a outra. Vocês querem que eu confie em vocês com 40 mil reais, mas vocês não conseguem nem ser honestos sobre um almoço de Dia das Mães. Ele olhou para minha filha como se esperasse que ela me defendesse. Mas ela estava quieta, só observando. Amor, fala alguma coisa. Ele pediu para minha filha com um tom meio desesperado. Ela respirou fundo antes de responder. Eu acho que minha mãe tem razão. A gente não tem tratado ela bem. Ele ficou de boca aberta. Claramente não esperava que ela concordasse comigo. Como assim eu não trato bem? Eu sempre fui educado com sua mãe. Ser educado não é a mesma coisa que ser respeitoso, ela respondeu com mais firmeza do que eu esperava. Você pode até falar oi e tchau, mas você deixa claro que não. Quer minha mãe por perto. Ele tentou protestar, mas ela continuou. E você me faz sentir culpada toda vez que eu quero passar tempo com ela. Eu nunca disse que você não podia ver sua mãe. Não precisa dizer. Você fica de cara feia, fica emburrado. Diz que eu sou muito grudada na família. A voz dela estava firme agora. E quando eu volto da casa dela, você sempre encontra um jeito de discutir comigo. Fiquei orgulhosa da minha filha. Finalmente estava falando a verdade. Finalmente estava se defendendo. Ele ficou vermelho, claramente irritado. Então agora eu sou o vilão da história? Eu que trabalho para sustentar nossa casa? Eu que... Que casa? Cortei. Vocês moram na minha casa. Não pagam aluguel, não pagam IPTU, não pagam condomínio. Que parte exatamente você sustenta? Ele ficou mudo. E outra coisa, minha filha trabalha também. Ela não é sustentada por você. Mas eu ganho mais, ele murmurou. E daí? Isso te dá direito de controlar ela? A tensão no ar estava pesada. Podia ver que ele estava perdendo o controle, que a máscara de bom marido estava caindo. Olha, eu não vim aqui para ouvir sermão, ele disse levantando. Ou vocês resolvem essa questão do empréstimo ou eu vou embora. Então vai, falei sem piscar. A porta é a mesma que você entrou. Ele ficou parado ali por alguns segundos, claramente não esperando que eu chamasse o blefe dele. Olhou para minha filha, esperando que ela fizesse alguma coisa, mas ela continuou sentada. Você não vem? Perguntou para ela. Eu vou ficar mais um pouco com minha mãe. Ela respondeu baixinho, mas firme. A cara dele foi um show. Raiva, surpresa, desespero, tudo misturado. Então é isso? Vocês duas contra mim? Não é vocês duas contra você, minha filha disse. É eu escolhendo ter uma relação saudável com minha família. Ele deu uma risada amarga. Relação saudável. Tá bom então. Mas depois não. Vem chorando quando vocês precisarem de mim. A gente nunca chorou pedindo nada para você, respondi. Sempre foi o contrário. Ele saiu batendo a porta. O barulho ecoou pela casa toda, mas em vez de me deixar nervosa, me deu uma sensação de alívio. Ficamos em silêncio por alguns minutos depois que ele saiu. Minha filha estava com as mãos tremendo. E agora? Ela perguntou. Agora você decide o que quer fazer da sua vida, respondi. Se quer continuar casada com alguém que te isola da família, que te controla, que te faz sentir pequena, ou se quer tentar ser feliz de verdade. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Posso ficar aqui hoje à noite? Você pode ficar aqui o tempo que quiser. Esta é sua casa também. Peguei o documento que tinha escrito e mostrei para ela de novo. E isso aqui garante que sempre vai ser. Ela abraçou o papel contra o peito e chorou. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio.
O telefone dele tocou no celular dela algumas vezes, mas ela não atendeu. E pela primeira vez em anos, vi minha filha respirar de verdade. Como se finalmente tivesse encontrado o caminho de volta para casa.